Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso Desafio Estados Unidos, onde você está aprendendo tudo que você precisa saber para se tornar uma grande referência internacional, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Seja você dominar o mercado e ficar aqui no Brasil e os clientes te olharem como caramba, esse é o cara que eu vou fazer a migração para fora, ou você mesmo que quer trabalhar no exterior, e aí sim são outros atributos que a gente está trazendo aqui para vocês, desde vistos e certificações que você não precisaria ter no Brasil. Hoje a gente vai aprofundar um negócio que é muito bacana, que a gente já falou algumas vezes aqui, que são os bancos americanos. Porque você precisa saber o que é um banco americano, quais são os principais bancos americanos, número de colaboradores, algumas curiosidades dos 6 principais bancos dos Estados Unidos. Eu, por exemplo, vou falar de Citi e JP Morgan. Renanzão tá comigo e vai falar de quais bancos, Renanzão? Bora. Já falou 2 nomes pesados, eu vou falar de Morgan Stanley e Goldman Sachs. 2 gigantes aí do mercado também, Fabião. Bom demais. E Ricão, você vai falar de quem? Peguei Bank of America e Wells Fargo, 2 gigantescos também para trazer bastante informações aí para vocês. Ou seja, pessoal, esses bancos aí com tranquilidade passam de mais de 1 milhão de colaboradores. Mais de 1 milhão fácil, que só o JP é mais de 300 mil, então passam fácil de mais de 1 milhão de pessoas. Você que quer internacionalizar a sua carreira, é um grande passo você estar lá. Inclusive eu trabalhei no Citibank, eu sei que muitos que trabalhavam comigo foram trabalhar lá nos Estados Unidos via Citi, principalmente em Miami. Então é muito legal, é o que a gente vai trazer aqui para vocês. Inclusive com várias curiosidades, Lucão. Por qual que a gente começa? Vamos começar pelo Citi já? Citi tem que ser prata da casa aí, Fabião, trabalhou. Isso aí. Muito bom. Então, pessoal, a gente vai trazer algumas informações para vocês, a gente vai complementando aqui. Quando a gente vai lá para Miami, a gente vê Citi em tudo que é lugar. Aquelas agências, azul, bonitona, então é um prédio é um banco com muitas agências espalhadas por Miami, Nova York. É um banco gigante, tá? Ele tem 239 mil colaboradores. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente juntar Itaú, Bradesco e Santander, dá mais ou menos isso. Pra vocês terem uma ideia. O Santander tem os 45 mil, Itaú e Bradesco 90 mil cada. Então, olha só o tanto de colaborador que tem se você comparar Citibank com os outros, tá? O Citibank no Brasil, que é o que a gente vai trazer aqui para vocês, ele tem hoje só a estrutura do private, corporate, a estrutura do varejo, que eles chamavam de consumer, eles venderam, tá? Eles venderam a operação, inclusive eu estava lá quando eles venderam em outubro de 2016. Eles venderam por 710 milhões de reais e tinham cerca de 315 mil clientes. Uma curiosidade, sabia que no mesmo ano o Neymar foi vendido por PSG mais que esse valor? Caramba. Neymar, mas por quê? Por conta da questão tributária, pessoal. Porque quando o Citi ele vende para o Itaú pega aquele arcabouço de agências, mas muito benefício, muitas questões trabalhistas. O que ele ia fazer ali com boa parte dos colaboradores, inclusive os colaboradores do Citi ganhavam o dobro do pessoal do Itaú na mesma função. Então eu cheguei lá como especialista ganhando o dobro dos especialistas que estavam no Itaú. Então ele teve que fazer essa administração e não foi fácil. Isso derruba o valuation. E por isso que saiu por um valor menor do que o do Neymar. Mas é uma curiosidade legal. Sabia disso, Lucão? Não sabia, hein? Sabia que era muito dinheiro. Bastante informação não. Vamos lá. Então o Citibank está em mais de 160 países. Ou seja, está muito globalizado. Mas ele está muito com essa estrutura do private nos países. Porque a estrutura do varejo, do consumer que eles falam, eles saíram de vários lugares. Além do Brasil, eles venderam a parte deles que eles tinham no México, vendeu para o Banamex, se eu não me engano, que é forte no México, você conhece o México, Argentina. Então eles venderam essas operações. Eu lembro que na Argentina foi logo depois. Por quê? Para a estratégia deles não fazia sentido eles manter o varejo. Tanto é que a gente tivesse estratégia do HSBC, saindo do Brasil, entre outros bancos que sofrem de fato. Um banco internacional, ele sofre aqui no Brasil por conta do monopólio, né, se a gente pode falar, o oligopólio dos bancões que tem aqui. Bradesco, Itaú, o próprio Santander, ele teve que se abrasileirar para estar aqui. Então ele comprou o Banespa, comprou o Real. Então trazendo um pouco do contexto que era muito difícil a operação nos Estados Unidos entender o que se passa no Brasil. E a gente conversando com o pessoal lá, eles acham algumas coisas que bizarro, que não existe em nenhum lugar. Desde trabalhista, aqui tem muito processo trabalhista. Mas como assim processo trabalhista? Não trabalhou certinho, não fez o pagamento? Não, mas tem um processo trabalhista porque teve hora a mais. Mas como assim hora a mais?
Então, assim, eles não se adaptaram. E é difícil realmente se adaptar ao Brasil nesse sentido. E por isso que a gente fala muito de diversificação internacional. Porque a gente, como empresa de educação, também sofre às vezes. E aí a gente tem que diversificar. E por isso que a gente abriu a MBA University lá na Flórida. Então tem várias coisas legais para a gente passar para vocês. A atual CEO do Citigroup, que é a Jane Fraser, ela foi a primeira mulher a assumir o cargo em 2021. E ela foi a primeira a liderar, dentre esses bancos que a gente está trazendo aqui, os 6, foi a primeira mulher a se tornar CEO de uma operação. O Citi, ele vale mais 119 bilhões de dólares, o Citigroup. É um grupo gigante. Eu gosto bastante desse banco. Acho que é um banco que é muito fácil se adaptar a ele. É um banco com um pensamento gigante. Inclusive, uma das bankers que a gente vai trazer aqui para o nosso negócio, para ser mentor aqui, que inclusive hoje está no Morgan, ela iniciou pelo Citi. Então isso que é legal a gente entender. Muita gente lá. O que mais aqui? O Citi foi pioneiro de banco online. Então lá nos anos 90 eles ofereceram serviços online, sendo o primeiro banco a introduzir o cartão de crédito mundial em 1967. Caramba, faz tempo. Olha que bizarro. E ele vem passando por todas as crises, então pela crise do subprime, desde a crise de 29 lá atrás, até a crise do subprime, se saiu muito bem, porque é um banco muito consolidado. Ó, o banco, sabe quando ele foi criado, Lucão? Chuta. Caraca. Na crise de 29 ele passou tranquilo, intacto, 1929. Eu vou chutar 1895. Eu ia falar 1800, eu vou colocar 1858. Muito velho. Cara, já foi os dois bons chutes. Ele nasceu em 1812, Caraca! quando foi fundado como Citibank of New York. Que Ou isso? seja, é muita história. É muita história, Lucão. Então aqui a gente está falando Não tinha noção, não. porque a gente pega o dólar, que eu até expliquei para vocês no último dia do desafio, quanto que o dólar é consolidado ao longo do tempo, e os bancos a mesma coisa. Os bancos têm muita história e você consegue trabalhar em um desses bancos, é o que a gente vai trazer aqui. Então o Citibank, pessoal, essas são as informações aqui. É um baita banco e tá no radar. Fica no seu radar porque tem oportunidade. Até no Brasil mesmo, eu tenho alguns amigos que trabalham no Citi aqui, na estrutura do private, na estrutura do corporate. Então tem oportunidade, é só olhar muito bem, certo? E agora, Renanzão, a gente vai para Show. qual? Show, me assustei agora com a data de criação do Citi, né? Eu tava aqui olhando do Goldman Sachs, né? Quando a gente olha tanto para Goldman Sachs quanto Morgan Stanley, são bancos gigantescos que a gente escuta realmente em filmes, até um grande filme, a Grande Aposta, The Big Short, e os dois bancos estão presentes lá nas negociações. Então, esse filme eu já assisti acho que umas 5, 6 vezes, você tem que assistir umas 3, 4 vezes para entender como é que foi a crise do subprime em 2008. Então, mostra um pouquinho de toda essa crise imobiliária e os bancos estavam muito fortes lá, tanto o Goldman Sachs quanto o Morgan Stanley. Então é importante a gente associar, e eu acho que isso é muito claro aqui para quem é brasileiro, olhar esses bancos de fato como um alvo a ser seguido. Pô, eu quero a minha carreira num grande banco. E isso a gente sentiu muito nas nossas visitas para os Estados Unidos, tanto Miami quanto Nova York, o peso que esses bancos têm no currículo e no dia a dia dessas pessoas. Mencionei isso acho que num dos primeiros episódios, de que as pessoas lá conversando com a gente falou, olha, eu recebo algumas propostas para trabalhar no Morgan Stanley, no Goldman Sachs, no JP Morgan, que o Fabião vai trazer também, e às vezes o salário é um pouco menor, só que eu considero gigantescamente essa oportunidade porque eu vou ter no meu currículo que eu atuei nesses grandes bancos. Então acho que os bancos que a gente está mencionando aqui é uma oportunidade gigantesca para você traçar como objetivo para sua carreira. O Fábio trouxe aqui uma pessoa que trabalhou com ele no Citi, hoje está no Morgan Stanley, vai estar conosco no desafio, vai estar conosco no nosso evento no dia 23/11, no Conexão. Então, uma pessoa que vivencia a cultura desse grande banco que é o Morgan Stanley. Então, eu acho que esse é um primeiro panorama que eu quero trazer, porque em comparação, quando a gente olha assim, pelo menos eu, quando eu estava assistindo o filme há um bom tempo e via Goldman Sachs, aqueles prédios gigantescos em Nova York, eu achava que era literalmente o top 1 e top 2. E a gente fez aqui o nosso desafio, aqui o Reels tá inclusive no Instagram do MBA University, em total de ativos, em número de colaboradores, e o Goldman Sachs, ele perde algumas posições para outros bancos, como por exemplo o JP Morgan que o Fábio trouxe.
Pô, o JP Morgan tem 300 e poucos mil funcionários. Se eu olho o Goldman Sachs, tem aqui 44 mil colaboradores. Então até o próprio Citi, que está muito presente aqui no Brasil, 200 e poucos mil colaboradores. Então, cara, é um banco gigantesco, tem um valor de mercado absurdo também. A gente visitou a Bolsa de Nova York, a NYSE, e os dois bancos estão lá, tanto Morgan Stanley quanto Goldman Sachs. Então a gente começa a imergir nesse mundo. Pô, esse banco eu já escutei. Cara, agora eu estava lá vendo na Bolsa em qual esse fundo, essa ação desse banco estava listado. Então acho que é um panorama legal da gente ter noção. Aqui, o que eu anotei de alguns pontos importantes, questão de olhar localização. O Fábio trouxe vários países que o Citi tem localização, o Goldman Sachs também, mais de 30 países. E aí eu me assustei com a data, porque quando eu olhei a fundação do Goldman Sachs, 1879, eu falei, não deve ter mais nenhum nessa data. Pô, Itaú, 1935, Bradesco também ainda de 1900, e aí o Fábio trouxe 1812, já tomei aquele susto, mas a gente vê que são bancos aí com histórias gigantescas, principalmente olhando para os Estados Unidos, que passou por grandes crises, 29, 2008, então são bancos muito sólidos, tanto para a gente falar de números, que é o que a gente está trazendo aqui, e principalmente para a gente falar de carreira. Se você entra no LinkedIn, você vai ver uma sequência gigantescas de vagas, algumas com português fluente, mas o que eu notei de diferença é que para esses bancos, aí sim é um pouco mais pedido a questão do inglês. Então eu acho que, trazendo o momento de carreira de fato, a gente olha, e a gente falou em vários dos episódios, a importância do espanhol para você entrar no mercado. Cara, entrei no mercado, vou ralar, vou fazer sangue no olho, o que o americano não quer fazer. Depois que você domina o espanhol e vai lapidando o inglês, por inclusive estar na cultura americana, fica muito mais fácil o seu acesso para esses bancos gigantescos, seja JP, Goldman Sachs e Morgan Stanley, que a gente pode falar depois. Até porque esses bancos, boa parte deles só atende cliente com mais de 5 milhões de dólares. Então, quando a gente olha a estrutura do Charles Schwab, entre outros, entraram nessa parte que a gente fala do varejo, o próprio Safra Private Bank, né? Ele entra ali nesse patamar, porque Morgan Stanley, JP, Citi, eles olham muito para essa parcela de mais de 5 milhões de dólares. E aí o profissional tem que atender ele de uma forma mais dinâmica, tem que ser mais capacitado, tem que, no caso ali, ter esse inglês fluente em alguns casos. Então começa a separar. Apesar de que tem estruturas como, por exemplo, a gente foi visitar o Morgan Stanley em Miami, na andar inteiro era só latino. Era um brasileiro, era um chileno, um argentino, mas era só latino, não tinha nenhum americano. Então isso também mostra que tem muita gente com muito dinheiro na América Latina e que está começando a investir mais lá fora. Certo? Henricão, vai trazer de quem agora? Agora eu vou trazer do segundo maior banco do mundo, que é o Bank of America. Do mundo não, né? Dos Estados Unidos, né? Uhum. Tem os bancos chineses lá que são fortes. Eu ia falar do mundo, mas tem uns bancos da China lá que tá com tudo. Vocês sabem como que foi fundada? É curioso a fundação. Quando vocês veem o nome Bank of America, o que vocês imaginam por trás de por que foi fundado esse banco? Vamos ver se vocês sabem. Cara, o Fábio deve saber, né? Não sei não. Qual foi a data de fundação? Tem a data? Se tiver É mais novo. É mais novo. Então. Ó, vai, é 1900 e o comecinho. Vai. Cara, faz tempo. Faz tempo. Mas comparado com a 1800 é mais novo. Tava na crise de 29? Tava. Já tava, então foi bem no início. Bank of America. Eles estavam sem banco lá e aí criou a América. É quase nessa linha. Primeiro banco. Ó, que legal, que curioso. Em 1904 foi o ano que o Bank of America nasceu, mas ele não começou como Bank of America, ele começou como Bank of Italia. Foi um banco que naquela época ele surgiu por conta de imigrantes italianos que iam para os Estados Unidos e eles não conseguiam abrir conta. E aí o Peter, que foi o fundador no banco na época, ele falou, caramba, tem um mercado aí. Enquanto nenhum banco está fornecendo crédito, não está nem abrindo conta para os estrangeiros, eu acho que eu vou abrir para essa galera aí porque vai me gerar muita receita. E aí foi quando surgiu como um banco italiano para atender somente imigrantes que vinham da Itália, e somente em 1930 que ele expandiu, não só atendendo imigrantes, e aí teve essa transição de nome virando o que a gente conhece hoje, que é o Bank of America. Mas surgiu como um banco para atender imigrantes italianos. A gente sabe que culturalmente os Estados Unidos não é tão receptivo. Agora imagine em 1900 como não era um perrengue para você conseguir abrir uma conta no banco.
E aí, trazendo para o momento atual, quando a gente fala do Bank of America, ele é um banco que tem aproximadamente ali 214 mil colaboradores, isso espalhado no mundo inteiro. Quando a gente traz ali para a parte de carteira de cliente, são mais de 69 milhões de clientes atendendo a nível mundial. Quando a gente traz para a parte de agências, são um pouco mais de 3 mil agências, não é à toa que é o segundo maior banco. E aí tem algumas curiosidades que eu trouxe mais pro lado cultural para quem quer trabalhar no Bank of America. Em 2020, ele ganhou 2 prêmios, e aí você que quer trabalhar numa instituição, que é uma instituição que zela ali pelas pessoas, que você sente no ambiente em casa, em 2020 ele ganhou 300 mil prêmios reconhecidos internacionalmente, mas eu separei 2 aqui para vocês. O primeiro, ele foi reconhecido como o melhor banco para pais. Então, se você é pai, trabalha no mercado financeiro e quer fazer essa transição de carreira, em 2020 ele ganhou o prêmio como o melhor banco para pais. Eu nem sei como é que fala, para pais que trabalharem ou para pais que trabalham em banco. E teve um segundo prêmio muito importante, que foi reconhecido internacionalmente. Em 2020, ele também ganhou o prêmio de melhor banco para mulheres trabalharem. Então, 2 prêmios aí muito importantes que ficaram marcados. E que legal também trazer, quando a gente fala agora de oportunidades para brasileiro, né? Ele é o segundo maior dos Estados Unidos, só que ele também é muito forte na parte de private aqui na América Latina. Ele atende ali 6 regiões, tem sede no Chile, Argentina e outros locais também. E o legal é que quando a gente traz a operação dele para a América Latina, ele é o primeiro banco, é o número 1. No último dado que eu vi ali da Bloomberg, ele aparece com um market ali de 15% à frente das outras instituições, que a gente trouxe algumas aqui e vamos trazer as outras também. Então ele é um banco que ele trabalha muito essa parte de oportunidades para latinos por conta desse marketing. Então se você é brasileiro, você tem muitas oportunidades aí, tanto para pegar a carteira de brasileiros e atender o público em Brasil de uma forma geral, como também para você atender carteiras de latinos ali, pegando Argentina, Chile, e outros países aqui da América. Então é um banco que tem muita oportunidade aí, é o nosso segundo maior banco quando a gente fala de Estados Unidos e também está expandindo bastante. Ele tem a projeção ali de até 2028 criar mais 165 agências. Daqui a pouco eu falo um outro local onde ele está expandindo muito, mas eu não vou entregar, que senão dou spoiler do meu próximo banco. E é legal lembrar que o Bank of America, na crise, ele comprou o Merrill Lynch. Foi. Então o Merrill Lynch, na crise de 2009, ele foi lá e comprou o Merrill Lynch, pagou 50 bilhões de dólares. Muita coisa hoje. Muito dinheiro. Pagou 50 bilhões de dólares em 1º de janeiro de 2009, que foi a compra, mas ele ajudou na crise, ele ajudou. Teve bancos que quebraram e bancos que compraram. E ele foi um deles, tanto é que é Bank of America Merrill Lynch, né? Até o do Goldman Sachs recebeu o aporte ali do governo americano por conta da crise. Então é legal você trazer isso, porque por um banco comprar outro por 50 bi tem que estar num momento bem sólido ali. Mas acho que os 2 principais, o Fábio trouxe do Citi, vai falar do JP, mas a gente olha até pela robustez de quantidade de colaboradores. Com mais de 200 mil, imagina a estrutura do banco. Quando a gente olha aqui pro Brasil, a gente já olha, o maior banco hoje, lógico, tá trazendo o Nubank ali pau a pau, mas o Itaú com um valor de mercado gigantesco, tem 90 mil funcionários. Agora imagina 3 vezes mais o número de colaboradores, a estrutura que é para ser um banco gigante como esse. Então a gente está entendendo um pouco desse panorama, dessa dimensão do jogo que é ter ali uma conta corrente, o Fábio trouxe 5 milhões de dólares, ou você atuar à frente desse private banking aí, desses bancos. Muito bom. Agora JP, que é um gigante, 313 mil colaboradores, ele é realmente o banco que é imponente. É imponente, tem muita história. Ele opera em mais de 100 países, o valor de mercado dele é mais de 600 bilhões de dólares. Só esse ano se valorizou mais de 40%. Gigantesco. Quando ele foi criado, Lucão? Eu me baseio pelo Citi, não? Não, o Citi é fora da curva. Vou colocar um 1900? Não, o JP foi criado em 1871 por John Pierpont Morgan. E isso aqui é muito legal porque tem várias histórias. O JP está muito próximo da história do próprio Estados Unidos. Os bancos ajudaram a fomentar o crescimento dos Estados Unidos. Em paralelo, em 1877 foi criado o Chase National Bank, que é o Chase que a gente vê em agência em tudo que é lugar.
E aí em 2000 teve a fusão do Chase com o JP Morgan, criando um JP Morgan Chase. E aí o Chase ficou muito com o varejo ali e o Private Bank ali com o JP Morgan. Então é a estrutura ali dos dois, é muito legal. E o que é legal trazer aqui, Lucão, isso aqui eu lembro dessa história, que é uma história que se você colocar no YouTube em relação ao Titanic é um negócio meio complicado. Por quê? O John Pierpont Morgan, que é o dono do JP Morgan, ele era proprietário majoritário, ele era dono da empresa International Mercantile Marine Company, que controlava o Titanic. Olha só. E aí em 1912, quando houve o acidente, ele não estava, porque ele alegou que não conseguiria ir por problema de saúde e mudança de planos. E aí tem uma história por trás de que sabia de alguma coisa e tava lá os concorrentes, tava lá pessoas ali que eram influentes, que estavam no navio que ficaram para trás. Olha. Então tem uma teoria da conspiração muito pesada sobre isso, que ele não estava a bordo. E do Titanic, acho que é a história que todo mundo conhece, Titanic. E o dono era o dono de JP Morgan. Essa você não sabia, né, Lucão? Nunca. Nem perto. Então dá um YouTube pra você ver que essa história aí o pessoal fala bastante, tá? O CEO do banco é o Jamie Dimon, que está desde 2005 lá. Então, JP é uma baita de uma estrutura para você trabalhar. Tem várias operações no mundo todo. Inclusive, para você que quer ir para os Estados Unidos, quer trabalhar lá, tem estrutura em Nova York, tem estrutura em Miami, muito legal também. Tem áreas que atendem só latinos. Tem alguns economistas brasileiros lá. Tem muita gente do Brasil, de fato, porque a América Latina é um mercado importante. E quando a gente fala de Brasil, o Brasil é imponente quando se fala de América Latina. Então eles têm vários profissionais lá, inclusive tem a Gabriela, que é uma baita de uma economista que está sempre conversando com o público aqui no Brasil de investidores. Então tem como você fazer a migração para o JP. Lá, como o Renanzão falou, lá é mais o inglês fluente, para você entender. E na época própria do Citi, as comunicações, e-mail, era tudo em inglês. As plataformas, não tinha nada em português, era tudo em inglês. Que era para a gente se adaptar realmente ao inglês. Ou seja, o inglês de leitura você tem que estar muito bem, pelo menos. E aí se você for trabalhar em Miami, são operações muito focadas em latinos. E aí vai ser um inglês ali avançado com um espanhol fluente. Acho que essa é a melhor combinação para você que quer fazer a migração para um banco desses. Top. Certo, Renanzão? Boa. Esse ponto do inglês é legal, até porque a gente vai falar bastante, já vem mencionando, e ainda vai ter um episódio só das certificações, mas quem já está um pouco mais imerso nesse mundo dos Estados Unidos tem algumas certificações chaves. Pô, a que é mais falada até no Brasil é o próprio CFA. A prova é toda em inglês, Level 1, Level 2, Level 3, o C, que é o que a gente está falando, o Series 7, Series 66. Então, tem várias certificações que você não vai precisar falar lá na hora da prova, você vai precisar ler, entender e resolver a questão. Então, pensando num tiro mais de curto prazo para tua carreira, porque, pô, para ter uma boa estrutura de inglês leva um certo tempo, mas para leitura não. Então, para você fazer uma prova, conseguir aplicar para as vagas, o Fábio trouxe uma vaga do Safra, que tinha quantas candidaturas? 50 candidaturas, e você precisava ali da certificação inicial, que é o SAI, e aí você consegue fazer com inglês ali intermediário, e uma leitura boa você resolve. Então, você já consegue aplicar para essas possíveis vagas desses grandes bancos com a questão da leitura do inglês. Então acho que é importante a gente sempre cravar isso cada vez que a gente pode, para vocês entrarem nesse jogo do mercado americano, que cada vez mais vai fazendo sentido. A gente vai entrelaçando várias informações com o que a gente vivenciou lá e vai ficando muito mais claro qual que é a rota, qual que é o passo a passo. Então imagina o que vai acontecer no dia 23/11 no nosso evento. A gente vai lançar com maior orgulho o grande projeto da AMB University. A gente já está recebendo diversas mensagens, quero que você fique por dentro também, se o seu objetivo é pensar numa carreira lá fora ou ser referência aqui. A AMB University vem para ser um filtro, e você está sentindo um pouco do peso desse conteúdo. Trazendo aqui até um pouquinho do Morgan Stanley, olhando para esses dois bancos que eu falei aqui, tanto do Goldman Sachs quanto Morgan Stanley, que são bancos gigantescos
a gente ainda vê uma questão de colaboradores bem menor do que o JP Morgan, do que o Bank of America. Então, são vários nomes que a gente pode falar de diversos bancos, todos têm um peso relevante. Eu achava, poxa, que o Goldman Sachs, vendo lá nos Estados Unidos, Morgan Stanley, eram bancos com mais de 100 mil colaboradores. E não, a gente vê uma presença muito mais forte do próprio JP Morgan, Bank of America, o Wells Fargo também, que o Henricão vai trazer. Mas pontos importantes para a gente pensar aqui em nível de carreira é a atuação desses bancos. O Fábio trouxe agora da fusão do próprio JP Morgan com o Chase Bank, a gente olhava a cada 5 minutos caminhando ali em Nova York, uma agência bem bonita ali do Chase. O Citi também tinham várias agências. A gente acaba não tendo essa mesma percepção do varejo para Morgan Stanley e para Goldman Sachs. Morgan Stanley, você não vai conseguir encontrar uma agência aqui com o pessoal trabalhando. É mais um banco focado em fusões e aquisições, investment banking. Então, é uma estrutura, vamos dizer, mais técnica para você trabalhar ali e também vai adquirir o portfólio de grandes fortunas. Estou falando de literalmente 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, 5 milhões de dólares para você abrir uma conta. A gente trouxe em outros episódios as corretoras aqui do Brasil... abrindo capital não, conseguindo fazer essa gestão de portfólio de pessoas aqui do Brasil que mandam esse recurso, e aí a abertura de conta é 250 mil dólares. Então olha a diferença, por isso que está tendo cada vez mais esse fácil acesso para o brasileiro conseguir investir lá fora. Mas esses grandes bancos, essas grandes estruturas, ainda assim, é o que a gente pode falar de 3, 5 milhões. E um ponto legal, quando a gente olha muito em fusão e aquisição, é onde esses bancos acabam tendo maior presença. Aqui eu até trouxe os principais fusões e IPOs, né? Quando a gente olha aqui, a Elmi Banco vai abrir IPO, ela não faz isso sozinha, ela precisa do apoio de um banco para fazer essa venda, para fazer essa estruturação no mercado financeiro. E aqui o Morgan Stanley, ele fez o IPO do Google em 2004, o IPO da Tesla, do Airbnb, o Goldman Sachs ali do Facebook, Snapchat, a fusão e aquisição da Kraft Heinz. Então, são várias operações que a gente escuta, sai nos noticiários. Quem que está por trás dessas operações? Pode ter certeza que vai ser uma dessas estruturas, seja JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America. Então, é importante a gente ter claro que se eu construo a minha carreira, se eu vou lapidando, eu vou entendendo o que é necessário para chegar nesse patamar, cara, você vai estar no auge realmente do mercado financeiro. A gente sai, hoje no Brasil já está fácil você sair da manada, é só você acelerar um pouquinho mais. Olhando lá para fora, o que a gente está trazendo, quem tiver colado na MB University vai ser realmente um profissional requisitado por qualquer instituição financeira. Então, basicamente esse resumão. Quando a gente trouxe até os top 10 bancos em relação a ativos, o Morgan não estava. E por quê? Se a gente comparar com o Brasil, qual que é o maior banco de investimentos do Brasil? O BTG. Então, o Morgan Stanley é como se fosse o BTG, é um banco de investimentos. Já o JP, o Citibank, são como se fosse Bradesco e tal, que são bancos, além de investimentos, bancos comerciais. Então, por isso que o Morgan Stanley, em termos de colaboradores, tem muito menos, porque ele é focado. Inclusive, é uma história legal, porque como que foi separado? Eles começaram juntos, tinha raízes juntos com o JP Morgan, até pelo nome parecido, né? Não fala Morgan. E aí teve uma legislação conhecida como Glass-Steagall Act, de 1933, que exigia a separação entre bancos comerciais e de investimentos. E aí o JP ficou com o banco comercial, e o Morgan Stanley foi criado em 1935 por ex-funcionários do JP Morgan. E aí foi muito focado em banco de investimento e até hoje. Por isso que ele vai ter menos colaboradores, porém, para a gestão de grandes fortunas é muito legal, tanto é que a gente tem parceiros que estão no Morgan Stanley e tocam investimentos. Já os outros que têm agência, vê que não tem agência no Morgan Stanley ali, porque não acha nada. É como se fosse um BTG, você não vê a agência do BTG aqui. E é um banco que vai operar muito para fusões, aquisições, IPOs, de gestão de institucionais e grandes fortunas. E por isso que a gente fala que lá tem que ter no mínimo 5 milhões de dólares para pensar em abrir a sua conta. E é aí que os bancos brasileiros entram muito forte. Aí que XP entra forte, BTG, que trabalha com valores bem menores. Henricão, agora falar do Wells Fargo. O nosso quarto maior banco dos Estados Unidos. O que eu mais amo desse quadro é estudar a história das empresas, porque você pega umas curiosidades muito boas. Vamos lá, vamos no chutômetro de novo. Wells Fargo, o Citi é de quanto? 1800? E 12. E 12? Ah, não é tão antigo assim, mas tá na casa dos 1800 também.
Se eu falar pra vocês que o Wells Fargo começou não sendo banco, vocês acreditam? Dá pra acreditar. O que vocês chutam aí? Se o Wells Fargo não fosse o banco, como que ele começaria? Caraca. Curioso isso aqui, eu gostei. Curioso. Precisa de alguma coisa. Deve ter alguma coisa parecida. Com o mercado financeiro? Com o mercado financeiro. Chuta uma área aí, Lucão. É difícil nos Estados Unidos ainda. Ó, o Wells Fargo, ele teve início em 1852 pelo Henry Wells e William Fargus, em São Francisco, mas originalmente a empresa começou no setor de transporte. Ela funcionava como um correio e somente posterior, depois de alguns anos, ela começou a servir os serviços financeiros e aí criando o nome Wells Fargo como uma das maiores instituições americanas, mas lá no início ela começou fazendo transporte e entrega de correspondência. Então, uma curiosidade aí pra galera, quando a gente traz para o mundo atual, ele é um banco que, apesar de estar na 4ª posição, ele tem pouco mais de 238 mil colaboradores globalmente falando. Então tem até um pouco mais do que o Bank of America, que foi o primeiro banco que eu trouxe lá. Então olha a discrepância, não é porque um está na frente de posição de mercado que tem uma estrutura maior. E aí entra muito nessas diversificações, igual você trouxe de um banco de investimento. Às vezes tem uma estrutura menor por conta de uma especificidade ali na operação, mas quando a gente traz para valor de mercado, acaba tendo essas diferenças também. A gente vê no Brasil o próprio Nubank, né? O Nubank com muito menos colaboradores, maior que quase todos os bancos, né? É um banco que quando a gente traz para a parte de ativos, acaba se destacando também. Isso em dólar, ele tem 1,9 trilhões em ativos quando a gente traz. E um dado curioso também, nesse ano de 2024, ele ficou em 34º lugar, com uma das maiores companhias aí saindo do mercado financeiro, mas trazendo para empresas como todos, no Fortune 500, que é um ranking americano que ele coloca ali as maiores empresas dos Estados Unidos. E é um banco que ele também traz muita oportunidade, é um banco que está muito em expansão também. Ele está investindo, ó, eu trouxe aqui para vocês, 500 milhões numa construção de um novo campus no Texas. Texas é a 4ª maior região dos Estados Unidos quando a gente fala de população ali, e quando a gente traz para o mercado financeiro, no segmento financeiro, somando bancos, assets, consultoras, fica apenas atrás de Nova York. Então é uma região que vem investindo bastante também. O Bank of America, ele está criando também, foi o banco que eu falei, não vou citar para não entregar, mas é um outro banco que está investindo muito dinheiro também no Texas. Ele colocou ali que ele tem o objetivo de até 2027 construir um arranha-céu com mais de 35 andares. Então é um movimento que as instituições estão fazendo, o Wells Fargo também. E ó, esse projeto do Wells Fargo, ele tem como objetivo empregar 3 mil colaboradores nesse novo projeto que eles estão criando lá no Texas. Quando a gente traz agora, Henrique, mas e eu que sou brasileiro, estou aqui e quero trabalhar no Wells Fargo? Dependendo da região, não sendo na operação ali em Miami, ou quando a gente traz mais para a costa latina ali, acaba tendo obviamente mais oportunidade, mas nos centros americanos, e aí é muito que você trouxe, você precisa tem oportunidade, mas aí você vai precisar ter um bom domínio de inglês, para leitura e até conversação. Mas onde entra a oportunidade? Ele é um banco que ele tem muito uma cultura de investir em projetos sociais e em projetos de inclusão. E aí que entra as oportunidades para os latinos. Então é um banco que ele sempre está fomentando a inclusão, a abertura de novas pessoas, fugindo um pouquinho ali da população americana, mas também ele tem esses projetos voltado para o trabalho, onde ele busca ali pessoas de outras culturas, não só da América Latina, mas da Ásia e de outras regiões também. Então tem que ficar atento e acompanhar ali o site americano ali do banco, porque sempre que ele tem essas iniciativas, ele posta lá. E aí é um diferencial, porque essas vagas são 100% abertas ali para a população latina, por exemplo, quando é um projeto voltado mais para cá. Então fiquem de olho, porque é um banco que abre muitas oportunidades para brasileiro por conta desses incentivos. É um banco que tem muito forte esse trabalho voluntário. E aí eu trouxe um outro dado aqui, ó, que referente à inclusão econômica, em uma parceria com o Jax Group, que é um grupo americano também voltado para esse lado de incentivo às comunidades americanas. Eles vão investir 1 bilhão ao longo dos próximos 10 anos
para ajudar e promover a inclusão econômica nas comunidades americanas. Então, é um banco que olha muito para esse lado social e acaba tendo muitos projetos de migração de carreira muito forte também para latinos. Para quem gosta mais da região de São Francisco, o Wells Fargo é o maior banco de São Francisco, então da outra costa ali. A gente falou muito daqui, desse lado, com o JP, com o Morgan, com o Citi. Do outro lado ali, uma hora é o Wells Fargo. Certo, pessoal? E aí, curtiu, Lucão? Demais. Eu acho que esse foi o episódio mais longo que a gente teve, mas é isso. Muita informação, muita curiosidade pra galera. Ó, vou fazer um questionamento agora. A gente falou muitas vagas, a gente tá falando de número de colaboradores, número ali de ativos. Qual deles vocês acham que tem o maior número de seguidores no LinkedIn? É o que contrata, LinkedIn? no LinkedIn. LinkedIn? JP, tem aqui, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley. E aí, qual o ranking desses 5? Eu vou Qual que puxar você a acha que é sardinha o pro primeiro? meu lado e vou de Bank of America. E o Wells Fargo também, né? Bank of Citi. America. Citi tá em terceiro. Qual o Bank of America? Primeiro Bank of America. Não, Bank of America tá lá atrás, ó, tá lá no quinto. Então é o JP, pô, JP. JP Morgan Chase, 5.3 milhões de seguidores, e só o JP Morgan, outro, tem 4.4 milhões. Então, o Fábio trouxe da fusão e aquisição, se somar quase 10 milhões de seguidores no LinkedIn. Depois vem o Goldman Sachs com 4 milhões e meio. Depois o Citi, 4 milhões e 400. Morgan Stanley com 3 milhões e 100. E por fim ali o Bank of America com 2 milhões e meio. E depois o Wells Fargo. Então, quesito aí de curiosidade também do LinkedIn. Isso, se você procurar, tem vagas no LinkedIn desses bancos. Tem como você fazer, e a gente vai te mostrar todo esse caminho, porque a gente vai conectar muita coisa aqui, desde advogados, pessoas que entendem, tributaristas, que entendem tributação, para você não se ferrar. E você que, vou passar um tempo lá nos Estados Unidos, provavelmente se você não souber as regras, você vai se ferrar, como a gente viu muitas pessoas que serão mentores aqui, todo mundo tem uma história que se ferrou nos Estados Unidos e você não vai passar por isso, porque você vai ter o caminho que ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez o que a MBA University vai fazer. Só que você tem que estar com a gente no dia 23/11, porque eu tenho certeza que no dia 23/11 a gente vai abrir inscrições e vai encerrar. Então esteja lá para você garantir, saber em primeira mão o que a gente vai fazer, o que vai acontecer, qual vai ser o movimento que a gente vai fazer juntamente com os nossos mentores. Senão, se você deixar passar, talvez só o ano que vem, olhe lá. Então aproveita, porque a gente vai fazer o maior barulho e você tem que estar lá. Com certeza. Beleza, Ricão? E o nosso primeiro palestrante internacional já foi revelado, mas você só vai saber se entrar no site do evento e clicar lá. Então, vai lá no site agora e vê que a gente já liberou o nosso primeiro palestrante internacional. Então vai lá, Conexão MB. Certo? Renanzão, algum recado final? Bora, não. Aproveitem o conteúdo e a gente se vê no dia 23/11 também. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.